Então é isso, meus bens. Então vou repetir aqui gravando. Fica a dica de todo mundo assistir Sansara. Na verdade, agora é o terceiro filme que chama Sansara, né, tem mais 2 anteriores. Tem um que é só de imagem, acho que é do mesmo diretor do Baraka. Tem um que é uma história de um monge, muito legal. E essa que é sensacional. Desse Hoje espanhol. Hum, é, hum. eu assisti, eu não entendi nada desse filme. O Sansara do esse último? Aquele, é, aquele que está lá no Belas Artes. Eu não É. entendi nada. Eu É, não queria tem saber, não esse tem que é sensacional que você falou? eu achei. Eu acho impactante, assim, não tem muito o que entender, né. É Não, uma aí eu achei a fotografia bonita, muito lindo, mas, poxa, é, opinião é que nem bumbum, né, todo mundo cada um tem o seu. não é opinião, é que acho que se tem discussão é porque tem alguma coisa para entender, né? Eu não consegui, e nem na primeira, nem na de ontem que você escolheu. É, na verdade a discussão ontem foi mais para explicar um pouco o que que era o livro tibetano dos mortos, né, que é que o menino lê para a senhorinha lá que está morrendo, Ele e lê só um pedacinho, daí ela fala que ela. não dá para ler o livro todo no filme, né, não daria eu Não, acho, eu sei, puxa lá, viu? mas acho que é uma Os dica, assim, caras pra são gente muçulmanos no final, hein? como? Eles são muçulmanos. A segunda parte sim, primeira não, né, primeira eles são budistas, né, é no É, Laos que se passa. é muçulmano. É, Mas não vamos falar muito porque tem gente que não assistiu e a gente vai dar spoiler aqui. Mas mas não, fica a dica, para assim. mim, É, tá bom. é isso, né? É isso. O que que é isso aqui? É trailer, Carol? Ah, que legal. Trailer. Então tá, meus bens. Vamos então. Vamos então. Ai, eu não preparei aqui a cartinha. Meu, deixa eu abrir aqui. Nossas cartinhas da Roche. É... Vixe, Maria, a gente tá avançando aqui nas cartinhas também, mas tem bastante ainda. Muitas cartinhas pela frente ainda. Então vamos lá. Então a gente pode começar sentindo o corpo, solta as urgências, os conteúdos da mente que estão povoando aí a sua mente nesse momento. E se lembre da sua intenção de ser verdadeiramente alguém que pode beneficiar os outros. Lembre-se dessa intenção. Então deixe seu corpo, seu coração, a sua mente se acomodarem com o apoio da respiração. E se permita tomar algum tempo para se sentir realmente receptivo, relaxada, aberta e tranquila. E imagine-se sentado na frente de uma pessoa que está lutando com alguma dificuldade ou que está feliz. E simplesmente testemunhe o que quer
que esteja acontecendo, sem se separar do que quer que essa pessoa esteja experienciando. Apenas testemunhe, sem julgar, sem avaliar. E seja essa experiência. Você não é essa pessoa, mas você não está separada também dessa pessoa. E simplesmente repouse nessa experiência de inter-ser, conforme você testemunha as alegrias e sofrimentos desta vida. Então, meus bens, essa prática é um pedacinho do Gracie, né? É como se fosse como se fosse o Ali, né? De você poder sentir o que o outro está sentindo, sentir o que você mesmo está sentindo, sem precisar tomar nenhuma atitude, sem precisar resolver, simplesmente presente ali, né? Uma fase assim dessa conexão. E que, e que é super importante, né? A gente não se confundir com o outro, ao mesmo tempo não se separar. Então, treino danado esse, né? Porque a gente meio que oscila, né? Ou a gente se atira no sofrimento do outro e sofre, ou a gente se defende, porque senão a gente cai, né? Então, é um treino danado esse. Como é que a gente pode estar, né, conectado com o outro sem se misturar ali, né? E a gente vê, quando esse fim de semana teve um encontro com a Joana Lifax e com o Frank Ostazeski, né? Quem não assistiu pode se, pode se inscrever e assistir ainda, né? E é a coisa mais comovente que tem é ver como é que eles lidam, né, com as pessoas quando abre ali o microfone, que para mim já começa a desesperar, porque eu sei que eu vou chorar, que vai, vai acontecer de tudo ali, né? Mas a hora que abre o microfone, alguém se apresenta, a forma como eles acolhem a pessoa que está falando e é natural também o jeito que eles fazem, exatamente, Ludi. Eles, eles acolhem ali aquela experiência, mas eles não. É como se eles encontrassem uma maneira de expandir aquela experiência, sem negar, sem julgar, sem tentar consertar. É muito impressionante, muito impressionante. A Aroshi, no último, acho que não, acho que foi a última pessoa que falou, penúltima pessoa que falou, a pessoa estava muito convencida da negatividade dela, assim, né? Da falta de gratidão dela, porque ela estava atravessando uma doença super grave e tudo mais. A Rocha, ela simplesmente enxergou a pessoa ali e agradeceu por a pessoa ter aberto o microfone, falado com a gente ali. E aí ela, no fim da fala dela, ela fala: Olha, mas eu vejo muita gratidão no seu rosto. Aí a pessoa se deu um sorrisão, assim. É um troço. Ela nem falou, não, você deveria ser grata porque isso, aquilo, né? Não deu nenhuma prescrição para a mulher, acolheu completamente
E no fim ela mandou essa e a mulher abriu uma sorriso, iluminou assim, né, o rosto dela. Ai, gente, que a gente aprenda a ter essa habilidade, né? De acolher o outro sem tentar consertar, sem. Porque não é assim, né? Só também. Essa aqui é uma parte do Grace, né? Não é o Grace inteiro. A gente, essa sintonização, assim, né? Mas a gente vê quando esses professores, e obviamente a Aroshi faz isso espontaneamente, né? A gente vê como é que funciona, porque tem essa fase de não fazer nada, né? De acolher e simplesmente não saber o que fazer e tudo mais, mas na sequência surge alguma coisa. Ou não, né? Mas surge ali. Foi o que claramente com essa senhora aconteceu. A Aroshi olhou bem na cara dela e falou: Olha, eu vejo gratidão no seu rosto, sabe? Não é uma coisa que ela. é, Pois é, gratidão por uma coisa ruim. Porque eles tinham falado sobre isso, né? Como que a gente pode ser grato pelas dificuldades? Não é que a gente adora as coisas ruins quando acontecem. Ai, que bom, aconteceu um monte de merda na minha vida. Desculpa a palavra. Não é isso, né? Mas é pelo que aquilo pode trazer, né? Pelo desdobramento que aquilo pode ter. E daí a gente vê que daí, nesse caso esse caso aí último que eu tô comentando com vocês, é óbvio assim o que que aconteceu. A Arocha abriu aquele espaço, daí ela enxergou o rosto da moça e falou assim: Olha, eu vejo gratidão no seu rosto. Simples assim. Então, aquilo deu uma outra é, perspectiva, né, para a pessoa que estava falando ali, de ela mesma reconhecer, realmente tem uma gratidão aqui também, né? Mas não foi pensado, não é caso pensado essas coisas, sabe? O que fazer surge desse encontro aberto, né, livre. É uma coisa assim muito linda, muito linda. Então, a gente pode achar, falar, tudo bem, eu posso não fazer nada, né? Mas e daí, não vou fazer nunca nada, né? Para ajudar o outro. Pode ser que não, pode ser que sim, né? Mas o que quer que seja, surge desse momento de encontro. É espetacular, assim. O que vocês acham, chuchus? Falei, né? Fiquei explicando a prática. Oi, Gessé, que lindo. Me adorei te abraçar. Posso falar assim? Claro, meu bem. É, essa é uma parte que me toca muito, né? Porque esse exemplo que você deu é lindo, né? Acabei de vir da minha mãe, dormir lá, né? Essa noite. E, e ficou tão, assim, tão explícito, né? Para mim, quando ela fala as coisas, quando ela faz as coisas dentro da resistência gigantesca dela, né? Como que aquilo me incomoda num tanto, né? Então, assim, primeiro, ficou muito claro que e isso eu consigo fazer muito micro, no micro agora, antes eu não tinha nada, assim, de perceber que o que me, né, que é uma questão de respeito, principalmente, assim, respeito pelo que o outro, né, durante uma vida inteira chegou nesse lugar e assim um respeito pela história dela em alguma medida, né? Que mesmo que eu não saiba qual é o trauma que leva ela para esse lugar, né? Mas é um respeito, né? Porque certamente é o que ela consegue ser, né? E mas e esse respeito tem muito a ver com esse, no caso, desequilíbrio cognitivo. Seria o equilíbrio cognitivo o respeito, né? Mas no meu caso, desequilíbrio cognitivo. Dessa, e aí não deixa de ser uma resistência minha também, né? Porque assim, como que ela não percebe o absurdo do que ela está se propondo, né? Como que ela está tomando e escolhendo os caminhos piores para a vida dela, né? Sei lá, era uma questão de fisioterapia, acupuntura, aí ela começa, não quero mais ir lá. E as pessoas não resolvem o problema dela, né? Porque ninguém resolve a idade de ninguém.
É. E ela começou, não quero mais, não serve, não confio mais nele. Só que ela faz isso com todos os médicos, tudo que a gente tenta ajudar. E aí fiquei, desculpa estar tomando tanto tempo, mas isso me tocou pra Imagina. caramba. Então, essa estreiteza cognitiva de achar que minha perspectiva por mais que pudesse ser mais eficiente, não adianta. Não Não adianta. adianta, porque ela não vai estar na escuta, né? É. Então, eu conseguiria até ir até o respeito, assim, não que eu consiga fazer totalmente, né? Mas hoje já consigo não transferir, porque isso traz uma raiva, e a raiva eu voltava para ela. Eu Uhum. já consigo não fazer isso, né? Eu já consigo Uhum. perceber que sou eu que estou com raiva, porque eu não consigo chegar nesse nível de respeito. Mas já é muito menor, tanto que, assim, Nossa. mas é muito menor, né? Assim, realmente mudou. Mas tem esse outro lugar, né? Que seria o ideal ainda dos ideais, né? Que putz, depois do respeito, abrir, assim, um espaço, não é que é depois, é junto, né? Porque esse respeito É. abre um espaço, É. naturalmente, naturalmente. Ai, que lindo isso, Lili. Abre espaço naturalmente, mas a gente quer, a gente tem um plano, né, sempre, assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem um plano que a gente quer executar, e se o outro pode não concordar, porque é a vida dele, né? Aí se o outro não concorda, o que a gente faz com o nosso plano, né? Mas Mas é muito é, interessante, né? De aprender a deixar o outro nesse caminho que é é, ruim. É muito é, difícil. Você quer o melhor, né? é, Eu acho que com mãe, com pai, com filho, né? São esses, muito delicado. Isso. é, é um limite muito tênue, assim, né, entre, vou deixar ele fazer o que ele quiser, mas eu tô vendo que vai dar sofrimento aí, né? Ah, querida, mas eu acho que esse ponto de você enxergar que é ela, que a vida é dela, que a decisão é dela e que e o respeito que você sente por isso nossa, é maravilhoso isso aí. Maravilhoso. Certamente a partir disso vai ter uma saída melhor, assim. Certamente. Não sei para que lado, mas vai ter. Com certeza. Realmente não é fácil, né? Não é simples isso. A gente queria poder resolver do nosso jeito, acabou, né? Muito obrigada, Lili. Então tá, gente, querida, vamos ler um pouquinho a Lama? Falou outro dia, aprendi a respeitar a escolha dos outros com filho, irmão, pai também. Às vezes sofro, mas já aprendi bastante. Mantendo a vela acesa na janela, como diz o Lama. As coisas se transformam. Ai, essa imagem da vela na janela é a coisa mais linda, né, Julio? Você não quer contar aí? Você pode abrir o seu. Nossa, nem sei se eu sei contar. Ah, Tá, sabe. mas é isso, foi um comentário do Lama. Eu acho que foi a partir, faz muito tempo, do Lama Padmasambhava. Foi a partir de alguma pergunta também, de alguém que dizia que não conseguia chegar numa relação, resolver um problema e tal. E aí ele disse isso, a gente não precisa traçar um plano para resolver tudo. A gente não vai decidir pelas pessoas, escolher o que elas devem fazer ou não, ainda que a gente tenha muito essa vontade. Então, a gente poderia adotar uma outra postura que é de se manter aberto, a manter nosso coração, nossa mente abertos para aquela pessoa. Tem práticas, né, que ajudam nisso também. E aí ele usou essa figura, mantenha a vela acesa na janela, porque se a pessoa está caminhando num caminho escuro, num caminho mal iluminado, e ela está passando por um lugar e ela vê a vela acesa, ela sabe que ali tem um farol, como se tivesse um posto da guarda local funcionando e disponível para ela chegar ali e pedir ajuda. Hum, Então eu acho que, né, na prática significa a gente manter essa postura de ficar disponível para a pessoa mentalmente, de mente, de coração abertos para quando ela precisar e não necessariamente ficar numa postura mais ativa ou falando muito ou aconselhando muito, porque às vezes a gente se atrapalha, né? É, Geralmente a gente fala demais e atrapalha o que poderia ser resolvido de uma maneira melhor, porque a gente não tem
tanta sabedoria assim. Então a imagem é essa, assim, a gente não atua, mas a gente também não se fecha. A gente deixa uma luz acesa para que a pessoa possa nos encontrar quando ela precisar. Não desiste, né? Eu lembro do Lama falando isso, a gente não desiste do outro, né? Sim, sim. Ai, linda essa imagem da vela da janela é linda. E a gente pode se surpreender também, né? Assim, pode acontecer de o outro ter recursos que a gente não enxergava, e daí aquilo também funciona, né? De um jeito que a gente não imaginava. A gente pode tomar uns vareios da vida, assim, né? Flavinha falou até para que possamos aprender a abrir mão do controle. É. Gabi falou com mãe, pensei a mesma coisa, muito importante sua percepção. Obrigada por compartilhar, me ajudou também. É lindo, né? Como funciona grupo, né? Coisa mais bonita. Parece que a vida de um tem tudo a ver com a vida de todo mundo, né? Todo mundo passa por umas coisas assim, é muito mágico mesmo isso. Obrigada, Lili. Sua Lilinda. Então tá, vamos lá, chuchus. Mudou minha coisa do Kindle aqui, agora tá diferente, mas deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui. Ó. Então a gente tá aqui, a gente tá no capítulo 13 e a gente tá no Big Bang. Então deixa eu tirar assim essa. Então, a Lama estava falando sobre a objetificação, né? Quando que a gente pega uma coisa e transforma qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer situação transforma numa coisa, né? E sem levar em consideração as consequências de tentar obtê-las. Então, as consequências tributárias, emocionais, isso pode ter para os outros. Então, quando a gente vê as coisas de um modo limitado, a gente se torna mais vulnerável, né? A brigas, dor, confusão. Esse exemplo ilustra os perigos da ignorância, de não ser capaz de tolerar a interdependência e a natureza sem fronteira das coisas, né? Essa história que a gente está falando quando a gente está numa situação com uma outra pessoa, a gente, um pouco quando a gente quer impor a nossa forma de resolver as coisas, a gente está objetificando o outro, né? A gente não está enxergando. Agora que a Lili falou do respeito pela história, isso é uma forma de enxergar o outro de uma forma aberta, né? Sem objetificar. Não é só a mãe que agora está resistindo a fazer o que ela tem que fazer, e tarará. Não, ela é uma pessoa infinita, né? Com toda a história de vida dela, né? Com todas as emoções que ela traz para a situação. Isso é lindo, né? Então é uma forma de a gente não objetificar o outro, né? Enxergar aquele universo que a pessoa representa. Sempre, né? É lindo de morrer isso. Então vamos lá, o Big Bang. Por dentro do fluido e inefável estado da ausência de fronteiras, a mente que conhece experimenta uma agitação, uma espécie de desconforto, né? Porque quando a gente olha para o outro desse jeito que ele estava falando, né? Da história toda de vida, a gente não consegue definir exatamente, dar um contorno e congelar de algum jeito. Isso dá um desconforto. A gente prefere congelar, para a gente poder lidar, né? Com o que está acontecendo. Então dá um desconforto. De algum modo, não é suficiente apenas descansar na ausência de fronteiras desse desconforto. O conhecedor desse desconforto, então, age e deixa o estado aberto para se tornar o fazedor ou sujeito. E o que os sujeitos fazem? Eles definem, seduzem, rejeitam, lutam com os objetos. É perfeito esse texto para o que a gente estava falando, né? É isso que nós, como sujeitos, fazemos, né? E essa troca dinâmica entre sujeito e objeto cria uma intensa fricção e calor que ativa uma espécie de Big Bang. O mundo inteiro da objetificação explode em ação. Vira um mundo, né? A gente constrói um mundo a partir da resistência do outro, a gente objetifica o outro, resiste, a gente criou um mundo aí. O mundo como comumente o conhecemos é simplesmente expressão dessa incompreensão básica
ou da intolerância da qualidade da ausência de fronteiras. Essa incompreensão entra em cena a cada momento em que damos as costas à plenitude das experiências para chegar a conclusões sobre as coisas. Quando continuamos a ora empurrar as coisas para longe, ora puxá-las para mais perto de nós, estamos encenando o drama que chamamos de nossa vida. Tradicionalmente, chamamos a energia por trás desse drama de karma. Então, quando a gente se fecha, né, quando a gente se fecha para essa abertura completa, né, de enxergar as situações sempre como interdependentes, como se muitas coisas estivessem em jogo ali. Quando a gente se fecha para isso, né, é como se a gente, por alguma razão, a gente escolhesse um recorte dessa infinitude de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo em todos os momentos, né? E aí, a esse recorte, a gente reage ou com apego ou com aversão. E a gente ou quer afastar, ou quer... Aí tá toda a história do Sansara. Esse é assim, é o Sansara em resumo, né? Como é que funciona. E esse puxa e empurra aí é ditado pelos nossos karmas, né? Pelos nossos hábitos mentais, assim, e cognitivos e emocionais, né? Essa é a história de Sansara. Pessoal, vocês assistiram Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? O filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? É maravilhoso também, né? Não sei se a Jane ia gostar, mas eu achei maravilhoso. Porque, fora que é gozado, é surreal, tudo meio que ao mesmo tempo também, né? Mas é assim que as coisas estão acontecendo, mas a gente não consegue ver desse jeito, né? Tudo acontecendo, muitas coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. A gente quer fazer um recorte para a gente poder lidar com isso. Caso contrário, a gente fica nesse desconforto desgraçado de tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente não aguenta isso. A gente precisa dar uma limitada na coisa. E acho que é assim, né? Para a gente lidar com o mundo, a gente aprende a fazer isso. A gente precisa fazer uma coisa por vez, a gente precisa olhar uma coisa por vez. Só que a gente esquece do processo que a gente está usando, né? De limitar para poder lidar, para poder. A gente esquece disso, a gente começa a achar que aquilo é aquilo só, né? Aquele recortezinho só. E aí começa a fazer esse joguinho de Sansara. Mas quando a gente dá um zoom out assim, consegue enxergar as coisas todas de uma forma mais ampla, o nome do filme é Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Tem uma cena, tem uma cena que eu acho linda, que é a cena que o Japinha lá, que é o grande. Só tem Japinha no filme quase, mas o Japinha, que é um dos protagonistas, ele fala: por favor, para. É, tipo assim, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, então vamos parar de se machucar, a gente precisa ser gentil um com o outro. É a coisa mais bonita, porque a gente nunca não está entendendo o que está acontecendo. Ele fala assim, nós precisamos ser gentis uns com os outros, especialmente quando a gente não sabe o que está acontecendo, né? E quando a gente deixa de enxergar todas essas infinitas conexões de interdependência, a gente não entende o que está acontecendo. E daí ele fala para parar aquela guerra que estava rolando no filme, naquela altura do filme. É tão bonito porque a gente não sabe o que está acontecendo. A gente nunca sabe o que está acontecendo, na verdade, né? Fala, Lili. É que me ocorreu, é uma coisa que eu venho pensando, percebendo assim um pouco, não sei se vai fazer sentido aí, mas é como se a gente conseguisse deixar a mente no mesmo lugar que está o corpo, ficaria mais fácil. Porque, assim, quando a gente se relaciona com uma situação, com uma pessoa, o que a gente faz é ir embora na nossa mente. A gente já não percebe o que está acontecendo com a gente, né? A gente já foi uma história, né? Uhum, E a gente também não está vendo mais o outro, né? A gente foi embora. Então, assim, a impressão que eu tenho assim, é um treino mesmo, né? De como trazer a mente para o lugar onde está o corpo. Porque aí você vai uhum, estar com a pessoa e você vai estar com você ao mesmo tempo, de fato, uhum. né?
Se a gente for capaz de trazer. Você falou de uma forma tão perfeita, porque assim, muitas vezes a gente fala trazer atenção para o corpo, né? Mas é quando a gente fala para o corpo, é como se a gente já fechasse, né, o foco da nossa atenção para o corpo, mas para o lugar onde o corpo está, permite uma abertura para tudo que está acontecendo, né? Isso que é importante mesmo. As duas coisas são importantes, trazer, porque o lugar onde o corpo está é o presente, né? E é onde as coisas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo tem uma abertura, né? Que é o que vai fazer a diferença, de poder se abrir para essa rede toda, né? De coisas acontecendo ao mesmo tempo. Perfeito, Lili. Essa abertura é muito importante, né? Porque a gente pode também, a gente pode seguir todos os nossos karmas de uma forma presente. E está presente, mas está seguindo os karmas só. A gente não está permitindo essa abertura de acontecer, a gente enxergar outras coisas, né? Permitir que as soluções, os passos seguintes surjam. A gente está comandando meio que a mesma coisa, da mesma forma, né? Presentes. Então, é super importante a presença e a abertura. Senão, a gente perde a metade da coisa, pelo menos, né? Né, Lili? Hoje, É. Oi, mas querida. ela falando, acho que me veio, talvez quanto mais presente a gente estiver para a gente, mais presente a gente vai dar para o outro, não? Pode ser, mas a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque pode acontecer, Bia, de a gente ficar completamente autocentrado e envolvido com as nossas próprias coisas, né? E aí não conseguir enxergar o outro claramente, né? Porque a gente está envolvido, está se enxergando claramente, né? Mas, mas pode acontecer de a gente ficar muito ocupado com as nossas coisas, né? A gente tem mais chance, eu acho também. Está super certa. Mas, 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 Gê, assim, na verdade, eu acho que quando a gente consegue colocar mesmo a mente, né, assim, no mesmo lugar que o corpo, é diferente porque não tem autocentramento, porque o autocentramento já é uma viagem, já é uma é. viagem, né? Porque é o que eu tento chamar agora, assim, eu tenho até escrevi assim um pouquinho para, né, ontem, o que eu estou chamando agora de presença plena. Presença Uhum, plena é isso. uhum. Então, a mente junto com, né, aqui, onde está, onde eu estou. Porque quando a gente começa a ficar autocentrado, a gente também não está com a gente. A gente É está na verdade. piração da mente. A gente já não Uhum, está aqui, uhum, pirado só, entendeu? Então, assim, uhum, trazer a mente para o mesmo lugar do corpo é o que eu estou chamando de presença plena, sabe? uhum. É onde Esse eu... é o melhor lugar para a gente estar, né? Melhor ponto de partida. E é desafiador, como a Lúcia está dizendo, super desafiador. Porque a gente preferia ter uma coisa sob controle ali, né? Uma coisa super conhecida, que pode ser determinada, que pode ser, que a gente pode falar, né, a respeito. A gente preferia que fosse assim, né? Só que a vida não é assim, né? A vida não é assim. E quanto mais a gente resiste, né, à realidade mesmo, assim, essa realidade aberta, mais a gente se afasta da vida, na verdade, né? Se afasta do outro, se afasta da gente e fica nessas aspirações aí que ele está falando, né? Perfeito. Gê, Oi, Gê, Lu. deixa eu te perguntar uma coisa. Esse Hum. padrão da gente querer controlar tudo, né? Será se isso não tem uma influência muito grande da questão do colonialismo? Porque, assim, os povos originários, eles não têm isso, né? Eles têm uma relação mais. Os povos originários, originalmente, né? Eles têm uma relação mais fluida, né, com a vida. Essa coisa mais linda do mundo, assim, né? Eles fluem com a Uhum. natureza, E a né? questão do modelo também econômico, né? De querer ter tudo, de querer controlar tudo, eu acho que tem muito a ver também, né? Essas Tudo a influências ver, da nossa cultura. com certeza. Com certeza. São expressões disso tudo, né? A gente vai sofisticando tudo para poder se proteger mais, né? Para poder ter mais o que a gente quer e não ter o que a gente não quer.
Aí o modelo econômico capitalista e mesmo o socialista, quando deu errado e tudo mais, é para isso também. Porque de certa forma isso dá uma falsa segurança, Dá uma né? falsa segurança. Exatamente, dá a impressão que a gente vai conseguir se safar, né? Do sansarão, assim, das dores do sansara. Até a página 2, né? A gente consegue se safar. É tão óbvio, né? Mas a gente não desiste, a gente fica tentando, né? Até que não consegue mais mesmo. É isso aí. Então, karma é uma palavra ardilosa. É popularmente usada para descrever algo como um plano divino que inclui o seu próprio sistema de punição e recompensa. Mas a palavra, né, porque parece que é uma coisa que vai acontecer, uma coisa determinista, assim, né? Como se fosse uma sina, nosso destino, alguma coisa assim. Mas a palavra sânscrita karma simplesmente significa atividade. E qual atividade nós estamos escrevendo aqui? É a atividade da objetificação. Não há nenhum doutor diabólico sentado em uma grande poltrona, alisando seu gato e controlando nosso karma. Não há nenhum juiz, nem um velho sábio com uma longa barba branca, nem uma lista de acertos e equívocos éticos. O karma não predetermina nada. Na verdade, karma é apenas um movimento da experiência objetificada. O karma é a lei natural e impessoal de causa e efeito. Enquanto objetificarmos as coisas, nós continuaremos a viver em um mundo que segue os ditames do karma. Então, olha, enquanto objetificarmos as coisas, e objetificar as coisas quer dizer reduzir, né, essa rede de interdependências infinita a uma coisa que a gente entende, que a gente conhece, que a gente quer que seja de um jeito e não seja de outro. Aí a gente entrou no jogo do karma. Neste mundo, os sujeitos correm por aí tentando obter aquilo que querem, eles tentam não obter aquilo que não querem, e algumas vezes obtêm o que querem, mas aquilo se revela como que eles não querem, especialmente quando compram pela internet. Ocasionalmente, graças a Deus, sujeitos também encontram situações nas quais obterem o que não queriam, mas depois descobrem que aquilo era o que eles queriam, no final das contas. Ou seja, essa categoria aí que a gente cria de quero, não quero, gosto, não gosto, ela é completamente pirocada às vezes, né? A gente cisma com alguma coisa que a gente quer, aí quando a gente consegue, a gente fala, acho que não era o que eu queria, ou então a gente consegue o que a gente não queria e começa a falar, ai, olha, sabe de uma coisa até que eu acho que eu tô gostando disso. Quer dizer, é completamente como é que fala? É completamente pautar as nossas ações com base no gosto ou não gosto, é uma furada completa, porque eu gosto e não gosto, tá escrito no ar, né? A gente não tem nenhuma. Tem umas coisas que são meio que unanimidade, a gente meio que não vai mudar, né? Tipo, a gente não gosta de sentir dor, ponto, né? Mas não é que às vezes uma dor pode trazer uma experiência, não sei de que jeito, que a gente não teria se não fosse a dor, a gente começa a pensar, pô, até que essa dor não foi tão ruim assim, né? Quer dizer, é uma coisa muito fluida demais, né? Pra gente conseguir cristalizar, né? A Lili tinha falado a competitividade é um problema e ter que ser melhor que o outro já é uma receita furada. Pois é, melhor do que quem, que situação, né? Do que a gente acha do outro, inclusive, né? Definição maravilhosa de karma, acho que agora entendi o que é. Pois é. É, mas o karma, né? Como a Lama está dizendo, ele não é, ele é completamente fluido, né? Não está determinado. A gente segue porque é o que é mais fácil para nós, é o que parece mais óbvio, menos estranho, né? A gente tem uma familiaridade. O Lama Santen falava, quando vocês acharem que vocês estão em casa, assim, estou em casa, estou fazendo o que eu acho que deveria estar fazendo. Seguramente a gente está seguindo o karma, né? Porque quando a gente não segue o karma, a gente pode ter uma sensação de estranheza, assim, sabe? É uma coisa meio fora do hábito, né? Que não é comum pra gente. Então é desafiador, é esquisito. Tipo, a Lili, né? Olhar para a mãe dela com esse olhar de respeito é super desconfortável, não dá para saber o que vai fazer. Isso é não seguir o karma, né? O karma é não respeitar. O karma é, né, encaixotar o outro e começar
a dizer o que devia ser, o que não devia ser, né? Isso é seguir o karma, né? Aí quando a gente não segue é super difícil, porque são mil possibilidades abertas, né? Como é que a gente faz para lidar com isso? A gente não aguenta muita liberdade, assim, né? A gente não dá conta de tanta liberdade, né? O não saber do Frank Ostancesco, Oi? o não saber O do não, Frank Ostancesco, dos 5 convites. o não saber é uma desgraça, né? A gente prefere se enganar do que não saber, né? A gente prefere ter uma visão errada depois que vai descobrir que estava errado do que não saber o que pensar, né? A respeito. É fogo. Então, mas a questão aqui é que há um montão de preferências neste mundo. Um monte de medos e esperanças, muito empurra e puxa com nossos pensamentos e emoções, com pessoas e coisas materiais. Conflito se inicia, guerra se inicia, mais e mais incompreensão ocorre, o que cria um universo objetificado, o Sansara, o universo que Nagarjuna descreveu como o mais incrível de todos os espetáculos. Se a gente tivesse olhar, né? Então, samsara literalmente significa mover-se em círculos ou dar voltas e voltas. É o processo repetitivo que surge da nossa tendência contínua de deixar o estado aberto da ausência de fronteiras e agarrar-se a objetos e rejeitar objetos. Então, por que Nagarjuna chama de espetáculo? Porque do ponto de vista de alguém como Nagarjuna, que é um Buda, né, que habita a qualidade da ausência de fronteiras, trata-se de uma incompreensão elaborada e aguda. Então, se a gente observar, por exemplo, esse filme de ontem, né, o Sansara, ou se a gente observar... Ontem eu estava conversando com o Gustavo antes de começar o filme, né? Ele falou... A gente estava conversando antes do filme começar, ele falou assim, sabia que esse diretor, ele não é budista, ele não estudou o budismo, ele não consultou ninguém, ele fez o filme e acabou? Aí eu comentei com ele, falei assim, qualquer um podia fazer um filme sobre o Sansara, é só filmar qualquer coisa, e botar o nome de Sansara. Porque tudo que pode ser filmado, conhecido, compreendido, falado, é o Sansara, né? Difícil seria fazer um filme sobre a iluminação, o estado desperto de um Buda. Isso seria impossível, na verdade. Impossível, né? Então, fazer um filme sobre o Sansara é moleza, né? É só filmar qualquer porcaria, qualquer cena da nossa própria vida, qualquer reality, podia chamar Sansara, né? Mas o cara foi além, né? Ele trouxe uma experiência sensorial ali no meio do filme pra gente se desesperar, sair correndo, ter ataque de pânico ou praticar, né? Mas, o que eu ia falar? Quando a gente observa, se a gente tem uma chance, né, de tipo, quando você vai assistir um filme sobre o Sansara, você tem uma chance a mais de observar aquilo como se não fosse normal, assim, não fosse a sua vida, não fosse o dia a dia, né? Você foi no cinema para assistir um filme que está na tela ali, né? Aí se você olha para aquilo e fala assim, putz, o Sansara é isso aí, as pessoas se pegando, depois lá na Tasmânia, como é? Tanzânia, né? Aquele universo surgindo em volta de um cultivo de alga, né? E aquilo parece super complexo, tem briga ali, tem uma máquina feita para não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa impressionante como que o Sansara se multiplica, assim, né? Como que os mundos e as histórias e as tretas e sei lá, tudo isso se multiplica, assim, exponencialmente, não tem limite isso daí, né? Aquilo é muito sério para aquelas pessoas. Né? Como para nós, as nossas coisas que acontecem na nossa vida são muito sérias também, né? Muito sérias. Mas aí quando você dá um zoom out, assim como acontece quando você vai no cinema olhar um negócio desse, você fala, ou quando você viaja, né? Não é que quando você viaja para um lugar, sei lá onde, aparece que aquela sua vida cotidiana, cheia de coisa para fazer, ou que nem aconteceu comigo uma vez, que eu bati o carro e fiquei 3 meses sem poder fazer nada, sem sair da cama. A minha vida, que parecia tão complicada, tão impossível. Cara, aquilo lá ficou paralisado para mim. Mas o mundo continuou girando à vontade, tranquilo, né? Na boa. Então, essa coisa, esses universos que a gente cria, né, todos condicionados por uma forma muito definida de ver o mundo, é impressionante. Isso que eu acho que o Nagarjuna chama de espetáculo, né? Se a gente para um pouquinho para olhar
Sabe um filme que eu acho sensacional, que podia chamar Sansara também? Exposição de arte. Exatamente. Sabe um filme que eu acho sensacional? Um documentário francês que chama Microcosmos. Esse é um documentário francês sobre a vida numa floresta, dos bichinhos que moram numa floresta, as formigas que moram numa floresta. Daí a dificuldade que aquele bicho tem para empurrar uma coisinha de terra para não sei aonde que ela acha que ela tem que levar aquela terra, para não ser uma bolinha de terra. Ela vai empurrando, faz um puta esforço, empurra, empurra, empurra. Daqui a pouco aquela bolinha cai por cima dela e ela. Ai, meu Deus! E daí tudo isso acontecendo num lugar que você não tá vendo nada, né? Parece que não tem nada. Aí daqui a pouco cai uma puta chuva. Aí aqueles bichinhos pequenos, para eles, uma chuva é o fim do mundo. É o, assim, é o apocalipse para eles, né? Uma chuva. É muito impactante. Aí o Lama Wallace, ele fala isso, né? Ele citou esse filme uma vez como uma forma de a gente despertar compaixão. Porque a gente olha aquilo, aquele esforço desgraçado, aqueles bichos todo. Aquilo, eu falo, meu Deus, eu queria ajudar. Você tem vontade de ir lá falar pra formiguinha, sai daí que eu vou levar o negócio. Não. Pra onde você quer que eu levo? Pra onde você quer que eu leve esse pedacinho de terra aqui? Pra cima, pra baixo? A gente quer ajudar, né? Teve uma situação lá na Itália também, muito comovente. Não sei se foi o ano que a Paty foi também. Tava um calor desgraçado no Retiro, né? E daí, a casa onde a gente ficava, uma das casas que a gente ficava era um casarão, assim, com 3 andares. Não eram 3, eram 3 andares mesmo. Então tinha um paredão super alto numa dos lados ali, né? E tinha um caramujinho que ficava na grama por ali, que vive naquela grama que tem em volta da casa, que estava muito quente. Daí, para fugir do calor, eles subiam a parede. Então, você olhava a parede, tinha centenas daqueles caramujinhos no topo da parede da casa. Só que eles chegavam lá, não tinha comida. Eles morriam ali para fugir do calor do chão. Não é incrível isso? Vocês imaginam o esforço que aquele bicho faz para subir aquela parede só para morrer lá em cima, de falta de comida, falta de água, falta de tudo, porque não tem nada, é uma parede. Aí eles morriam ali. É muito comovente. Então, isso é o samsara, né? Agora, a nossa vida não é muito diferente da do caramujinho lá. A gente faz um monte de esforço desgraçado para conseguir as coisas, e daí quando você olha para trás, você fala, meu, por que mesmo que eu fiz tudo isso? O que, que mesmo que eu queria com tudo isso, né? Era o ano que você estava, Paty? Essa história dos caramujinhos? Não? Foi um outro ano, então. Mas a nossa vida não é muito diferente disso, porque, óbvio, a nossa vida está no samsara, né? Agora, se a gente consegue começar a enxergar isso de um zoom out, assim, enxergar todos esses esforços, né? Pode ser que a gente comece a ter um pouco mais de compreensão do que de verdade vale a pena nessa palhaçada toda que é o samsara, né? Então, vale a pena a conexão, vale a pena, eu acho, vale a pena a gente se conectar, vale a pena a gente enxergar para o outro desse jeito que a Lili descreveu, de enxergar a mãe dela, vale a pena a gente cultivar essa visão para ver o que mesmo a gente pode fazer de verdade para ajudar a pessoa naquele mundo onde ela tá, né? Enxergando as coisas do jeito que ela enxerga, não do jeito que a gente enxerga, né? Com uma visão mais ampla, talvez, que possa proteger mais, mas do jeito que ela enxerga, né? Oi, Lili, fala, querida. Hoje estou falando demais, né? Não. Quem fala demais aqui sempre sou eu. Não se preocupa, que você nunca vai ganhar de mim. Pode até se esforçar, mas você nunca vai ganhar de mim. Não, porque veio na minha mente, assim, contar 2 relatos, né? Tem a ver com isso, né? Que eu estava voltando da minha mãe agora, vim para casa, e aí eu estava lá envolta com alguma história, aí eu me toquei, assim, falei, nossa, estou aqui, eu já, né, em outro lugar, achando as coisas importantes demais, né? Assim, é isso que você estava falando. E Uhum. aí me lembrei assim, né, do que está acontecendo na Palestina, por exemplo. Aí eu falei assim, é isso, né? É só ampliar, é só olhar do lado, é só olhar
para a gente diminuir um pouco essa força da nossa necessidade, né, dos nossos desejos, vontades, necessidades. Porque aí dá uma equilibrada um pouquinho nisso, né? Porque senão é nisso, a gente entra nisso e a gente vai acabar lutando, se desgastando, achando que aquilo é tudo tão importante, né? Não que não seja em alguma medida, Exatamente. mas é só colocar na medida que é, e não na medida que parece ser, né? Um É. pouco. E outro relato, também em alguma medida tem a ver com isso, com essa energia que a gente gasta à toa, né? Uma vez eu estava fazendo uma prática recentemente Lili, tá cortando. Lili, na corta o seu. praça, e aí, Lili, desse. tá cortando o teu áudio. Desliga a câmera um pouquinho para ver se Oi, melhora. oi, oi. Fala, Vê fala. se melhorou agora. Acho que sim. Melhorou? Aham. Eu fui fazer uma prática numa praça, e aí, quando eu fui fazer um alongamento, que era descer o tronco com as pernas alongadas, colocar a mão na grama, é, eu dei de cara com uma plantinha, mas muito cru, né? Tinha acabado, eu acho, de se soltar da terra, né? Então, aquele caule que era menos de 1 milímetro, né? E toda delicada. E aí eu me dei conta assim, como se eu for ajudar, botar meu dedo para ajudar mais um pouquinho, ela arrebenta, de tão delicada que ela era. Assim, mas olha a força que ela tem para sair da terra, né? E pensei assim comigo, é isso, né? A gente não, ela não faz força, ela espera o momento certo para se movimentar. Uhum, E uhum. aí pensei muito nisso, tanto para o alongamento que eu estava fazendo, né, de não forçar, de deixar ceder, de deixar encontrar os espaços para poder ceder, como na vida, né? Assim, em vez de gastar tanta energia para fazer Uhum. aquilo acontecer porque eu quero de qualquer maneira, como poder é menos esforço, né? E é mais o sentir. A gente se distanciou desse sentir, né? É. E aí, para poder encontrar essa mobilidade super possível, que é incrível, que você realmente sai debaixo da terra, mas não é na força muscular, sabe? No desgaste. É na oportunidade que vai acontecendo, assim. Não sei dizer, nem te explicar direito o que eu senti vendo a plantinha. Bonito, né? Muito lindo. É, o Lama Santen falava disso também, a gente perceber os espaços que estão abertos para nós e fluir por eles, como uma bolha de sabão passando por um lugar, assim, sabe? Se ela forçar a barra, ela vai estourar, né? Ela vai achar um espaço onde ela pode atravessar ali. E a gente faz muito esforço desnecessário, realmente, né? Mas acho que esse convite para fazer esse zoom out, né? Olhar as situações todas desse jeito, acho que dá uma chance maior também de a gente enxergar isso que a Lama fala, né? Da ausência de fronteiras que ela fala, né? Da falta de contorno das coisas, né? Talvez a gente tenha mais chance de enxergar isso. Escuta, vamos parar o livro por aqui e vamos dar uma. Carmelina não está aqui para me puxar minha orelha, eu acho. Deixa eu ver se ela está aqui. Ah, ela tá! A Carmelina tá. Então a gente salvou esse tempo do fim, Carmen. Então a gente podia só, né, deixar toda essa. Quando a gente relaxa no final, deixa, se abre só no final, a gente não se livra de tudo que aconteceu, né, nesse encontro. A gente deixa, pelo contrário, a gente deixa isso penetrar o nosso coração mais, né? A gente só para de embalar em mais conceitos, assim. Então agora vamos parar de falar, né? Por fim.
Bem, meus bens, essa instrução que a Lilian achou de nos dar, né, de trazer a mente para onde o corpo está, o Eric chama de tomar o assento interno, né? Tomar o seu assento interno. Como se a gente pudesse se acomodar no lugar onde o corpo está, né? E se abrir, né? E daí toda vez que a gente congela alguém, ou perceber que congelou alguma situação que está ali se debatendo num lugar muito apertado, assim, a gente pode cultivar a última das 4 flores que ele fala, né? Que é que possa haver mais momentos de ausência de ideias pré-concebidas. Então, né? Que a gente possa se abrir, voltar para essa abertura, né? Nesta mente, em todas as mentes. Quando a gente vê alguém muito, né, nessa situação, assim, dentro de uma cubículo, que ele mesmo se meteu ali, né? Dentro daquele cubículo, se debatendo, né? A gente pode fazer igual, que possa haver mais momentos de ausência de ideias pré-concebidas. O Ed colocou aqui no chat o link das cartinhas. Só um pouquinho. Onde tem eu já coloquei no nosso grupo lá também. As cartinhas da Aroshi. Essa caixinha aqui, ó. In a moment, in a breath. É um tesouro de meditações maravilhosas, né? De um jeito que só ela consegue falar, assim. Coisa mais bonita do mundo. Amores, então, boa semana para vocês. A gente se encontra quarta que vem, né? Certo? Então, beijoca para todo mundo. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Beijo, beijo. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Obrigada, Tchau. gente. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau, gente. Tchau, gente.